Olá, turma do quarto ano. Hoje a nossa aula de geografia é sobre as paisagens brasileiras. Capítulo 4, nós podemos acompanhar lá na página 20. Estudaremos as paisagens, as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o clima e as formações vegetais naturais e a relação de interdependência entre eles. Como os seres humanos transformam as paisagens naturais por meio de suas atividades. Então, nós vamos entender que os seres humanos, eles transformam as paisagens para melhor viver. Porém, com essas transformações, eles podem modificar o ambiente de maneira negativa, causando impacto, certo? Que podem prejudicar tanto a natureza como a nós seres humanos, que dependemos dela. Leia o texto de Dona Benta. Está lá na página 21. Tempo e clima. Mas o dia seguinte também amanheceu chuvoso. Todos já andavam com saudades do sol. Pedrinho foi à varanda observar o tempo, voltando com cara desanimada. Vai ser a mesma coisa de ontem, vovó, disse ele. O clima desta zona está mudando para pior. Por que diz isso, Pedrinho? Então, só porque estamos com 3 dias de mau tempo, acha você que o clima está mudando? O tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia a dia, de mês em mês, mas toda uma vida não basta para sabermos se um clima está mudando ou não. O clima, disse Dona Benta, depende de muitos fatores. Depende dos ventos constantes, das correntes aéreas, da natureza de um território, da altitude e da proximidade de grandes aguadas, como o mar, rio ou lago. Se não fossem esses fatores, os climas seriam uniformes. Diga aí, nessa atividade você vai responder sobre o texto. Também está na página 21. Qual é o título do texto? Como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? Com lápis de cor amarelo, destaque no texto a frase em que Dona Benta explica as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. D. Circule no texto os fatores que, segundo Dona Benta, influenciam o clima. E. Como está o tempo atmosférico no lugar onde você estuda? F. De acordo com o texto, qual é a diferença entre tempo e clima? Então, você vai ler o texto novamente ou voltar ao vídeo para que você responda. Tá bem? Lá na página 21. Continuando. O tempo atmosférico. O que é o tempo? Então, é o estado momentâneo do ar em determinado lugar da superfície terrestre. Ele pode variar no decorrer da semana, do mês ou de um único dia, ou seja, é um dia ensolarado, é um dia chuvoso, certo? É um dia nublado, então é o momento que está acontecendo, tá bem? Então chamamos de tempo atmosférico, como vocês podem ver na imagem. Os meteorologistas, quem são? É o profissional que estuda e pesquisa a atmosfera, seus fenômenos, interações, etc. Usam o termo previsão do tempo justamente porque o comportamento da atmosfera está sujeito à instabilidade em um mesmo dia. O que é instabilidade? É o que eu acabei de dizer. Pode estar um dia ensolarado e ao mesmo tempo nublar e depois vir a chover, certo? É um momento. Clima. Então, agora nós vamos entender a diferença de tempo atmosférico para clima. Então, o que é clima? É a sucessão habitual de tempos atmosféricos que se repetem ao longo de muitos anos ou até mesmo décadas, por causa da forma arredondada da Terra e a inclinação de seu eixo de rotação. O planeta é iluminado e aquecido pelo Sol de maneira desigual, como a gente pode ver na imagem, certo? Que vocês estão vendo. Em uma parte está dia, na outra está
noite. Ou seja, a incidência de raios solares ela vai ser diferente. Os trópicos e zonas climáticas, que nós já estudamos. Vamos só rever um pouco. Nos trópicos de Câncer e de Capricórnio, a superfície terrestre é iluminada e aquecida com mais intensidade, pois os raios solares incidem sobre essa parte do planeta de forma perpendicular. Vocês estão vendo aí que eles com maior intensidade. Dos trópicos até as zonas polares, onde os raios solares incidem de forma inclinada, a superfície terrestre é iluminada e aquecida com menos intensidade, ou seja, elas recebem menos raios solares, como nós já estudamos. E vocês estão podendo observar nas imagens. Zonas térmicas da Terra. Zona tropical é a faixa da superfície terrestre que se localiza entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. É a zona mais quente da Terra. Como vocês estão vendo aí, essa parte que está localizada no ponto C da linha do Equador, como vocês podem ver, né? Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. Então, nessa parte aí é a parte mais quente do planeta Terra. Zonas temperadas localizam-se entre os trópicos e os círculos polares. Nessas faixas da superfície terrestre, a maior variação na temperatura e as estações do ano são bem definidas, certo? Então, você vai ter primavera, verão, outono e inverno, tá bom? Então, onde essas zonas estão localizadas? Então, vocês estão vendo aí que é no ponto certo de zonas temperadas. Zonas glaciais ou polares. A do norte localiza-se além do círculo polar ártico e a do sul, além do círculo polar antártico. São as faixas da superfície terrestre que apresentam as temperaturas mais frias, certo? Que é nos polos, nas extremidades. No pontinho que vocês estão vendo bem, né, no círculo polar ártico e no círculo polar antártico, certo? O clima e as paisagens, certo? Então, o clima ele modifica a paisagem de um lugar. O Brasil é considerado um país tropical, porque a maior parte do seu território está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, na zona tropical. Essa região recebe a maior parte da incidência dos raios solares e tem temperaturas elevadas, ou seja, temperaturas quentes. Está bem? Como vocês podem observar no mapa. Os climas do Brasil. O clima equatorial semiúmido, certo? É quente e apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes como o clima equatorial úmido. Esse tipo de clima está presente nas unidades federativas do Pará, Roraima e Amazonas, certo? Vocês estão vendo, pessoal, que é só essa partezinha mais clara do mapa. É só um pedacinho do Amazonas, certo? De Roraima e do Pará. Clima equatorial úmido é quente e úmido. As temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase o ano todo. É o clima predominante no norte do Brasil, nessa parte verde que vocês estão vendo, está bem? O clima tropical semiárido caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuvas, as quais ocorrem em curto período do ano. As unidades federativas nas quais esse tipo de clima predomina têm longos períodos de secas, que vocês estão vendo essa partezinha amarela do mapa, certo? Em alguns estados do Nordeste brasileiro. Clima subtropical apresenta as temperaturas mais baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano. Recebe esse nome porque predomina as áreas localizadas no sul do Trópico de Capricórnio. Então, vocês vão ver aí, gente, nesse tipo de clima tropical,
Ele está localizado lá no sul do Brasil. Vocês vão ver aí, certo? Alguns estados brasileiros que estão localizados nessa parte mais escura, marrom. O clima tropical tem temperaturas elevadas durante todo o ano e duas estações bem definidas: o inverno seco, de maio a setembro, e o verão chuvoso, de outubro a abril. Isso varia de localidade, ou seja, de estados para estados, tá bom? O clima tropical de altitude apresenta temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas durante o ano todo. Ocorrem nas unidades federativas de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, em áreas de altitudes elevada. Como vocês estão vendo, certo, gente? Esse clima aí de altitude, esse clima, ele é tropical de altitude, ele está localizado, gente, nessa parte aí mais clara do mapa, certo? E aqui são todos os climas do Brasil, certo? Para vocês terem uma noção, lá no livro de vocês, na página 24, também tem clima equatorial, semiúmido, equatorial úmido, equatorial semiárido, subtropical, tropical de altitude, certo? Então, esses são os climas do Brasil. E aqui no Você Sabia, que está lá na página 25, você sabia? Você sabe que o clima influencia nosso jeito de viver? Ele interfere nos hábitos alimentares, no vestuário e, consequentemente, no comércio, na produção agrícola e no lazer, entre outras atividades. Como o clima do lugar onde você mora influencia no seu jeito de viver? No seu armário, há mais peças de roupa de frio ou de calor? Então, isso vai depender de onde você está. Se você está na região Nordeste, esse é um tempo, certo? De calor, certo? E se você está na região Sul, aí é um período frio. Então, vai depender da região que você está. Até a próxima aula.